Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês, não é mesmo? Então, eu trago hoje um assunto muito importante. Toma posse do que é teu. É interessante, não é? Bem, 1 Timóteo capítulo 6 e verso 12, eu quero fazer uma análise desse versículo e trazer as verdades concernentes a esse texto, elucidando-as para que vocês possam entender melhor como viver a verdade que tendes aprendido até hoje. O emissário começa dizendo assim: peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. É de suma importância o entendimento desse mistério chamado vida eterna. Para os leigos, vida eterna alude-se à vida após a ressurreição. Mas para Shaul, a vida eterna aqui é o reino milenar do Messias. É isso que eu quero trazer para vocês hoje, o verdadeiro conhecimento das palavras reino dos céus, reino de Deus e vida eterna. Trocar reino eterno por vida eterna foi uma falha dos tradutores romanos. Não digo que foi por maldade o que fizeram, mas foi por desconhecimento do mistério do Mashiach. Vou dar um exemplo para vocês sobre o que estou afirmando. Os tradutores imperceptivelmente trocaram reino eterno por vida eterna. Felizmente não se aperceberam que deixaram 2 Pedro 1, 10 e 11 sem fazer a interpolação do texto. Vejam como o Pedro se refere ao mesmo assunto de Paulo, falando no sentido original. O verso 10 do capítulo 1 de 2 Pedro diz assim: portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. E o verso 11 diz: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador. Você está vendo? O reino do Messias de 1000 anos é chamado de reino eterno. Vamos descobrir esse mistério? Vamos sim! Por que reino eterno se é apenas 1000 anos? Muita gente não pôde entender esse mistério. Mas vocês, povo de Arro, que temeis ao Senhor, ireis receber todas as verdades sobre esse assunto. Os escritores sagrados escreveram o milênio como reino eterno. Os falsos tradutores, não entendendo nada, acharam que os escritores sagrados estavam falando de vida após a ressurreição, já que se tratava de eternidade. Aí confundiram tudo. Só quem conhece o mistério de Yah sabe discernir os termos adulterados no tocante à vida eterna para sempre e o reino eterno do Messias. Na verdade, tudo que se deriva do eterno é também eterno enquanto durar. Vamos ver essa verdade na visão de Daniel? Daniel capítulo 7, verso 13 a 14 e o verso 27. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. Verso 14. E foi-lhe dado domínio e a glória e um reino, para que todos os povos, nações, línguas, o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Esse é o reino do Messias, visto por Daniel. Então a sabedoria, o poder, a grandeza dos reinos
que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Está vendo? Está se falando do reino do Messias, 1000 anos. Mas aqui, na linguagem profética, é reino eterno. Esse é o reino eterno do Messias, de 1000 anos. Mas os tradutores corruptos não entenderam que reino eterno, mostrado em toda a Escritura, se refere ao reino milenar. Por isso que fizeram a interpolação das frases. Então mudaram de reino eterno para a vida eterna, complicando a vida dos vulneráveis intérpretes. Segundo Pedro, capítulo 1 e verso 11. Olhem como falou o emissário do Messias. E assim vocês serão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador. Mais um exemplo de sabedoria na visão de Daniel, aqui no capítulo 2 e versos 44. Na época desses reinos, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. O reino do Messias será para sempre. É o que nós lemos aqui. Quem não tem conhecimento gramático se complica com essa interpretação do reino que vamos ver agora. Ele diz que é um reino para sempre. Para o leigo, quando se fala para sempre, se fala em uma coisa que não tem fim. Mas preste bem atenção nesta explicação. A palavrinha sempre é um advérbio de tempo. Sempre pode ser sem fim ou um período confinado. É como a palavra eterno nos textos que estamos estudando. Vou dar exemplo. Se você diz para mim, me espere amanhã, minha vulnerabilidade em gramática não me deixa entender o que você quis dizer com a expressão me espere amanhã. Automaticamente eu entendo que se hoje é domingo, você está dizendo que segunda-feira estará comigo. Não é isso? Amanhã é também um advérbio de tempo. Amanhã é um tempo. Tanto pode ser no outro dia, como daqui a um mês ou um ano. Se não predatar o amanhã, será sempre um dia indefinido. Porém, o correto seria dizer vou amanhã, dia tal. Aí sim, a data é que vai marcar o seu amanhã. Então, vemos aqui as palavras sempre e amanhã. Quando você ler uma frase para todo sempre, está se falando de um tempo. Infelizmente, na Bíblia não encontramos esse advérbio qualificado em cada frase, onde exige confirmação exata. Há um sempre sem fim e um sempre com limite. É complicado, mas dá para entender. Em frase, você encontra para todo o sempre com artigo definido, e em outra frase você encontra para sempre sem artigo. A interpretação vai de acordo com o assunto. Veja o que o Paulo diz aqui falando de um servo de Filemon. Filemon capítulo 1 e verso 15. Se referindo ao servo, ele diz: talvez ele tenha sido separado de você, Filemon, por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Veja que este sempre seria enquanto o servo tivesse vida junto de Filemon.
Agora vamos prosseguir observando o 1 Timóteo capítulo 6 e verso 12. Peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna para a qual foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Agora podemos entender que Paulo pede a Timóteo que ele faça sua confissão diante de testemunhas, apoderando-se do reino eterno do Messias. Observe a confirmação em Hebreus capítulo 6 e verso 18. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta, que é o reino milenar. Com base no que Paulo fala para Timóteo, eu acho que todo companheiro que perceber pelo Espírito da verdade que é um remanescente, deve manifestar-se e dizer: eu quero confessar diante de todos que desde já tomo posse da vida eterna, reino milenar, pois sinto que também fui chamado para ele. E eu lhes asseguro que o Messias espera de todos essa confissão.